Olá, seja bem-vindo a mais esta reflexão sobre as afeições religiosas. Nos vídeos anteriores, nós apresentamos quem foi Jonathan Edwards, o autor das afeições religiosas, desta obra. E nós falamos um pouco também sobre a obra em si, como ela está dividida e como ele aborda o assunto. E num terceiro vídeo, nós falamos sobre 12 sinais não confiáveis de uma genuína experiência espiritual. Preciso corrigir uma informação que passei no primeiro vídeo, quando falei sobre a questão da plataforma de Cambridge. Eu disse que a primeira geração dos pais peregrinos estabeleceram o New England Way, que era um sistema um tanto rigoroso de ética e comportamento nas colônias britânicas. A segunda geração propôs uma mudança, uma flexibilização. E a essa flexibilização eles chamaram de Halfway Covenant, que significa um caminho de meio termo. A questão que se levanta aí é que essa foi uma das razões pelas quais Edwards foi demitido da Igreja Congregacional de Northampton, porque ele era um adepto do New England Way, enquanto alguns membros da liderança daquela igreja adotavam o Halfway Covenant. Então foi uma crise aí ética que levou ele a ser demitido da igreja. Essa é a razão pela qual foi colocada aquela observação e eu acabei confundindo e trocando as coisas. No entanto, precisamos avançar. E quando nós chegamos na terceira parte da obra, que é a parte mais extensa, com a qual ele gasta um tempo maior, Edwards vai falar sobre sinais confiáveis de uma genuína experiência espiritual. Qual é a intenção de Edwards? A intenção dele é oferecer algum norte, alguns referenciais que você possa usar para julgar suas experiências. No começo já da terceira parte, antes de falar sobre os 12 sinais, Edwards faz algumas observações. Primeiramente, ele diz, olha, eu não quero esgotar o assunto. É evidente que vou oferecer algumas diretrizes, certamente há mais diretrizes. E ele acha que bastando essas 12 já ajudará grandemente a pessoa a discernir sua própria experiência. Essa é a razão pela qual ele diz que ele não deseja que esses 12 sinais aqui, esses 12 referenciais que ele oferece, sejam usados para julgar a experiência alheia. Porque isso é contrário ao Espírito de Cristo, que diz, não julgueis para que não sejais julgados. E devemos nos guiar pela oração do salmista, que diz assim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Esses sinais é para o autoexame, não para o exame da experiência do outro, pois isso não seria de grande utilidade. Até porque as pessoas que estão evidenciando afeições que não são as santas e graciosas afeições, geralmente elas vivem da autoilusão. E quem está na autoilusão, tudo o que quer é que você não o desperte, não o tire daquela realidade. E também as contrafações ou as imitações das santas e graciosas afeições é típica dos hipócritas. E os hipócritas, eles presumem saber mais que todo mundo e eles guiam a vida deles pelo princípio daquela ideia de que é alguém que sabe e está no controle das suas experiências, das suas emoções. Certamente não se submeterá a regras ou diretrizes, por mais bem intencionadas que elas lhe sejam apresentadas. Feitas essas observações, Edwards começa a falar sobre o primeiro sinal confiável de uma genuína experiência espiritual. Vamos tentar entender aqui que ele está dizendo assim, se de fato a sua experiência ou a minha experiência foi uma experiência com o Espírito Santo de Deus, nós evidenciaremos sinais, e esses sinais são as afeições religiosas. E quais são esses sinais? O primeiro sinal que ele apresenta é fonte divina e sobrenatural.
Na verdade, o que ele quer dizer é que a pessoa que tem uma experiência genuinamente espiritual, aquela produzida pelo Espírito Santo, ela tem consciência de que o que se opera nela não é um artifício humano, ou seja, não é algo humanamente produzido, mas é algo produzido pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 12, ele diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Edward ressalta que a primeira experiência de natureza espiritual que a pessoa é objeto é o nascer de novo. E quando alguém nasce de novo, nasce do Espírito. E ao nascer do Espírito, essa pessoa se torna morada do Espírito, santuário de Deus no Espírito. Ele recebe o Espírito Santo. E a partir dali, então, tendo nascido de novo, ele recebe um novo sentido de vida. Ele percebe que o Espírito Santo passa a ser o seu guia, seu orientador. De maneira que as experiências que ele tem com o Espírito Santo confirmam para ele a realidade da ação sobrenatural do Espírito Santo em seu coração. Então, essa pessoa não tem dúvidas. Essa pessoa entende perfeitamente que aquilo que está acontecendo, a experiência que ela está tendo, não é produto de uma técnica, de uma manipulação, de algo que é produzido humanamente, como se fosse uma imitação do agir do Espírito Santo de Deus. Jesus diz a Nicodemos que aquele que é nascido do Espírito Santo, ele é como o vento, que sopra aqui e ali, você não o percebe, todavia ele tem esta liberdade. Assim, o Espírito Santo agindo no coração do cristão, dá a ele um sentido novo de vida, uma nova percepção a respeito de Deus, a respeito de si mesmo, do mundo que o rodeia e da preciosidade das Escrituras. Este é um detalhe que Edward chama atenção, porque havia em seu tempo um movimento como o dos Quakers, que enfatizava a chamada voz interior. E Edward diz, não é isso exatamente que eu estou falando. Eu estou falando daquela confirmação do Espírito Santo em relação à veracidade daquilo que é colocado pelo Espírito nas Escrituras. Então, um retorno às Escrituras e enfatizando que a experiência, ela não é a última palavra. A última palavra ainda pertence às Escrituras. O efeito desse novo sentido é que a pessoa passa a ter um amor renovado por Deus, um ódio, aversão ao pecado e uma busca incessante por santidade. Esse será um dos outros sinais a ser salientado por ele. O segundo sinal da operação do Espírito Santo no coração daquele que foi regenerado é que o Espírito produz nessa pessoa, a partir da experiência que ela teve, uma atração a Deus e seus caminhos por amor a eles, ou seja, por amor a Deus e aos caminhos de Deus. A pessoa se sente atraída por Deus, pelo próprio Deus. Nos seus dias, havia uma tese que corria na Inglaterra, e foi objeto então de uma das suas obras, chamado A Natureza da Verdadeira Virtude, que dizia que o homem é sempre movido por amor próprio. E Edwards concorda no sentido de que o homem natural, sim, ele é movido pelo amor próprio. Mas o homem espiritual, aquele nascido do Espírito Santo, ele é movido pelo amor de Deus. O amor que Deus contempla
aquela pessoa nascida de novo e o amor que o Espírito Santo derrama em seu coração. Paulo diz que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nosso coração. Edward se vale da afirmação feita por João, na primeira carta, capítulo 4, verso 19, quando ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor com o qual nós amamos a Deus e aos caminhos de Deus é da mesma natureza do amor que Deus tem por nós. Assim, então, este amor que nós devotamos a Deus é um reflexo do amor de Deus por nós. Não é um amor interesseiro, um amor por si mesmo. Aquele que tem uma experiência genuinamente espiritual, ele se sentirá, após esta experiência, atraído primeiramente a Deus e aos seus caminhos por amor ao próprio Deus e aos caminhos de Deus. Desta maneira, então, é o amor de Deus que impulsiona os atos, impulsiona as ações, as reações daquele que tem uma experiência genuinamente espiritual. Nós podemos entender isso que, a partir desta compreensão, a pessoa que é movida por amor a Deus e aos seus caminhos, como uma reação ao amor de Deus, vai viver por gratidão. Não vai viver na ideia de eu vou tentar agradar a Deus, porque ele já sabe que Deus o fez agradável a si em Cristo Jesus. E que essa pessoa vai amar a Deus não com o amor dela, que é imperfeito, é interesseiro, mas é um amor que vem de Deus, um amor puro, e a Deus é devolvido como uma expressão de gratidão. Assim, aquela pessoa que tem uma experiência genuína, ela passa a amar a Deus de duas maneiras. Primeira maneira é que ele passa a amar a Deus de uma maneira complacente, ou seja, ele se alegra, se compraz na dignidade de Deus. Ele entende que Deus é digno daquele amor que a ele é devotado. E em segundo lugar, ama a Deus de maneira benevolente, ou seja, ele ama a Deus porque ele quer ver a glória de Deus triunfando. Como disse o profeta, que a glória do Senhor cubra toda a terra como as águas cobrem o mar. Nós vemos então nesses dois primeiros sinais que aquela experiência genuinamente espiritual, ela tem uma procedência divina, porque é algo produzido pelo Espírito Santo, não por engenhosidade humana. E o resultado dessa experiência, o resultado imediato, é uma atração a Deus e aos caminhos de Deus por amor a Deus. Nós vemos aqui imediatamente que a preocupação de Edwards é estabelecer um fundamento. E o fundamento é este: se alguém tem uma experiência genuinamente espiritual, esse alguém é movido pelo Espírito de Deus e movido em direção a Deus, para amar a Deus e amar os caminhos de Deus, por amor a Deus e aos caminhos de Deus. Feitas essas observações e esclarecimentos, gostaria que nós tivéssemos os nossos olhos, mente e coração voltado para estes fundamentos que ele apresenta, porque todos os demais sinais confiáveis de uma genuína experiência espiritual dependem desses dois elementos, de entender que é o Espírito Santo quem produz a experiência, e essa experiência me leva para mais perto de Deus, para amar a Deus e os caminhos de Deus por amor ao próprio Deus. Nós queremos abrir, dentro da reflexão que temos feito, um espaço para que você faça suas perguntas. Se durante a reflexão lhe surgir perguntas, dúvidas, você pode colocar em seus comentários. No último vídeo, dedicaremos a olhar essas perguntas e tentar respondê-las a partir da perspectiva da teologia de Edwards, talvez lançando mão de outras obras e outras reflexões ou até mesmo sermões dele, para entendermos melhor o que Edwards está dizendo a respeito dessas genuínas experiências espirituais. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.